Bons estudos a todos. Eu vou falar agora da Lei Anticorrupção, um dispositivo bem recente no nosso ordenamento jurídico, vindo aí ser incorporado em 2013. A Lei Anticorrupção, ela prevê a responsabilização das pessoas jurídicas quando as mesmas causam dano à administração pública nacional e estrangeira. Então estão excluídas as pessoas físicas. Se for o caso, vão responder por improbidade administrativa, não em relação às penalidades da Lei Anticorrupção. Então, essas empresas são as sociedades empresárias, sociedades simples, personificadas ou não, qualquer fundação, associação, sociedades estrangeiras que tenham sede no Brasil, constituídas de fato ou de direito. Aqui o legislador colocou claro, né? O ilícito independe de uma formalidade da empresa em se tratando de sua constituição, ainda que temporárias. Outro aspecto que cabe frisar é que a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa, tanto na esfera administrativa quanto civil. Basta causar o dano à administração para se caracterizar um ato lesivo, independente de dolo ou culpa. Então, correm desassociadamente a responsabilização da empresa e das pessoas físicas ou pessoas naturais. No bojo da Lei Anticorrupção, apenas vão ser punidas, cabe reiterar, as pessoas jurídicas. Mas aí, no caso, o juiz cita o Ministério Público para oferecer denúncia de improbidade administrativa para aqueles administradores, enfim, responsáveis por danos à coisa pública. Então, no caso de fusão e incorporação, a responsabilidade subsiste. Quer dizer, vai com a empresa no caso de transferência. A responsabilidade restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, ela se aperfeiçoa até o limite do patrimônio transferido, exceto se comprovada fraude. O ordenamento jurídico ele pune a fraude de uma forma muito veemente, não é? Trata-se de uma exceção que o legislador põe a mão pesada em cima daqueles que cometem fraude. Não isenta os sócios e administradores, como dito, não é? Podem responder por improbidade administrativa, não pelas sanções da Lei Anticorrupção, ou qualquer pessoa coautora que participe do ilícito. Essa é uma premissa básica da Lei de Improbidade Administrativa, que prevê que em concurso de pessoas, aquela pessoa física que não é um agente público, ou um agente político, que também é público, mas concorre com ele para a prática do ilícito, responde em concurso de pessoas. Quais são aqui outros atos lesivos? A fraude a licitações, qual seja prometer, oferecer, dar vantagem devida para agente público ou terceiros vinculados com agente público, ou terceiros vinculados com agente público, financiar atos ilícitos dessa lei e dissimulação em se tratando de tratativas da coisa pública que gera dano. As sanções na esfera administrativa, elas vão desde multa sobre faturamento de 0,1% a 20%, qual seja do faturamento da empresa, bem pesado, né? Faturamento bruto. Se não der para utilizar o faturamento bruto, de 6 a 60 mil. Ou publicação da sanção condenatória, porque pode ser dispensada, nós vamos ver mais à frente. Então a própria empresa tem que pagar uma publicação em um órgão de mídia, né, de notória circulação, se retratando, falando que agiu ilicitamente, mas que não vai fazer isso mais, enfim, nessa linha aí
da admissão do ilícito, porém cumulada, não é, com essa postura daí para frente não cometer mais esses atos corruptíveis. Então, além da publicação, que é uma das sanções, não é? Voltando aqui, é a multa de 0,1 a 20% do faturamento bruto, ou 6 a 60 mil, se não der para utilizar o faturamento bruto, ou pode ou não ser a publicação da sanção condenatória sem prejuízo da reparação do dano. Isso é além da reparação do dano à coisa pública. Sanções civis, perdimento de bens, perdimento dos valores, auferidos indevidamente, interdição parcial, ou seja, suspensão de suas atividades, quer dizer, chega a suspensão e até a dissolução compulsória da empresa, quer dizer, e proibição de receber benefícios e doações de 1 a 5 anos. Então tá aí uma geladeira e 5 geladeiras, porque geladeira significa popularmente essa coisa de ficar proibido de receber algo, né? Excluído. Então, uma geladeira e 5 geladeiras. Não dá para esquecer, não é? O acordo de leniência, ele é celebrado entre a administração pública e a pessoa jurídica que colabora com as investigações. Promete não cometer mais atos de corrupções e lesivos ao erário, mitiga sanções, tratativas, identificar as pessoas envolvidas, ou seja, aquele que essa empresa tem que denunciar, não é? Apresentar provas, documentos, até está muito em tela em se tratando do momento atual do país, em face aí da Operação Lava Jato, esses acordos de leniência e também delação premiada, não é? Então essa figurinha carimbada aí para hoje, para qualquer tipo de pessoa, empresa, não é? Tem que saber direitinho como é que a regra funciona. As condições são cumulativas, quer dizer, a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre o seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Quer dizer, ela tem que falar, não pode ser denunciada para falar depois. Tem que assumir a participação peremptoriamente, cessar seu envolvimento na infração posta, cooperar com o processo administrativo e investigações, admitir a participação, implantar uma política de segurança corporativa, qual seja compliance, que também está muito em tela hoje nas empresas, né? A coisa da implantação de uma política proba, ética. Quais são os impactos benéficos do acordo de leniência? Isentará da publicação extraordinária da decisão condenatória, que é aquela questão de seria nos órgãos midiáticos, né, a retratação e assumir o próprio ilícito. Pode reduzir 2/3 da multa, até 2/3, né? A geladeira aí de 1 a 5 anos, falamos, sem ter relação com a coisa pública, sem prejuízo da reparação do dano, e o efeito é extensivo ao grupo econômico, desde que o acordo seja firmado em conjunto, ou seja, no caso de empresas coligadas. A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do acordo, salvo no interesse das investigações do processo administrativo. Você sempre tem uma exceção para que possa se colocar preponderantemente o interesse público. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Se rejeitou, então não produz efeitos. Se for descumprido o acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida por 3 anos de celebrar novo acordo. E aí já vem as 3 geladeiras, não é? No caso de descumprimento do acordo, vai ficar na geladeira por 3 anos.
E também o acordo de leniência interrompe os prazos prescricionais dos ilícitos. A CGU é que celebra os acordos no Poder Executivo, bem como nos atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira, podendo até avocar, quer dizer, chamar para si a responsabilidade do processo. Então a CGU celebra os acordos de leniência dos atos lesivos contra a coisa pública estrangeira, e é aplicável também em se tratando aí dos ilícitos previstos nas leis de licitação, ou seja, a Lei 8666, ou nesse caso pode isentar inclusive os ilícitos ou atenuar as sanções administrativas no bojo da Lei 8666. A MP 703 ela foi editada e iria mudar a lei anticorrupção, mas ela não foi votada, perdeu efeito de 90 dias, como regra aí das medidas provisórias. Então não existe mais uma autorização expressa sobre a possibilidade de se propor o acordo de leniência após a interposição dos processos judiciais de responsabilização. Quer dizer, pode eventualmente, aquela coisa do direito, de virtude, do interesse público, mas não tem uma autorização expressa tal como estava lá dentro do conteúdo da MP 703, como ela perdeu efeito. Isso aí não mais está positivado pelo legislador. E não é mais possível fazer acordo, transação ou conciliação em sede de ação de improbidade administrativa. Um aspecto também bem relevante, bem expressivo. Não se admite negociar atos improbos. Vamos falar agora, por fim, aqui do processo administrativo de responsabilização, cuja instauração e julgamento cabe à autoridade máxima de cada órgão, executivo, legislativo, judiciário, que agirá de ofício, vou repetir, que agirá de ofício, ou seja, sem provocação ou mediante provocação, observados o contraditório e ampla defesa. E estabelecerá 30 dias para o prazo de defesa. Então quem está acostumado aí com o canal já vê esse calendário, significa 30 dias, e a defesa aí de um goleiro. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Então, uma vez só, não há o efeito cascata em se tratando de delegação em relação ao julgamento do processo administrativo no tocante à competência de instauração. No âmbito do Poder Executivo Federal, terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de PJs, ou para avocar, ou seja, chamar para si os processos instaurados, com fundamento nessa lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir os andamentos. Então, se tratando do Poder Executivo, a Controladoria Geral da União possui essa competência e prerrogativa. Competem, nesse sentido, a CGU, a apuração, processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, praticados contra a administração pública estrangeira, observado o disposto no artigo 4 da Convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Mínimo 2. A comissão poderá cautelarmente, eu coloco cautelar ou amarelo, né, que significa uma coisa assim, meio que provisória. Amarelo chama a não perceber uma definitividade, não é? Então, nesse sentido, a comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias, porque a laranja é meia laranja, meio ano, 180 dias, sugerindo de forma motivada as sanções de serem aplicadas. Admite prorrogação. No caso exatamente de processo complexo, né? Não dá para
definir um prazo específico, varia de acordo com a complexidade. Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica se evidenciado abuso de direito ou de simulação. Também é aplicável, nesse caso, a lei anticorrupção.